Obrigado, Maria Cecília. Obrigado ao Renato, ao Bruno também pelo convite. É um grande prazer estar aqui hoje falando para vocês sobre inteligência artificial, né, que é um tema que eu tenho estudado faz algum tempo. Eu fiz meu LLM na Universidade de Munique sobre responsabilidade civil de IA e estou fazendo doutorado hoje na USP sobre regulação de IA. Bom, eu, na verdade, preparei talvez uma coisa um pouco mais prática, não tanto também, mas a ideia um pouco da fala aqui é pensar nos algoritmos de IA entendida hoje principalmente como aprendizado de máquina, mas eu vou falar um pouco mais disso em diante. Os principais desafios disso para verdadeiramente a aplicação das leis de proteção de dados e alguns dos direitos previstos e conceitos previstos nessas legislações, de que forma que isso é desafiado pela inteligência artificial. Então, acho que um primeiro bloquinho aí do que eu vou falar vai ser mais ou menos focado nisso. E no segundo, eu vou falar também rapidamente sobre um tema aí já não tão prático, mas eu acho que ele é, enfim, imprescindível para uma discussão de produção de dados e IA, que é a questão do viés algorítmico, que é o enviesamento na alimentação dos dados para um algoritmo de aprendizado de máquina e quais são, enfim, as consequências disso para o resultado. E até estava conversando aqui antes com um colega antes da apresentação, e não só no resultado, mas também na própria interpretação do resultado enfim, que saiu de um algoritmo de inteligência artificial. Bom, começando então, o que a gente entende para fins de trabalho por IA? A IA é claro que existem, enfim, 1000 definições, pode falar de 1000 maneiras sobre isso, mas aqui para os nossos fins a gente pode entender a IA como uma das vertentes que mais tem sido utilizadas atualmente, que é do aprendizado de máquina, que é o machine learning, que consiste exatamente na capacidade de encontrar padrões em um grande conjunto de dados. Então, você tem um determinado algoritmo que, sem que ele tenha sido programado passo por passo a chegar a determinado resultado, ele consegue chegar no resultado de forma, portanto, entre aspas, autônoma. Como é que isso funciona, então? Você vai ter um ser humano ou a própria máquina, você pode ter um aprendizado supervisionado ou não supervisionado, tendo contato com uma grande base de dados, então, por exemplo, sei lá, um algoritmo de reconhecimento facial, tendo contato com uma grande base de dados de rostos, aprendendo com base em anotações que seres humanos fizeram, dizendo isso são rostos, isso são narizes. Depois, a hora que ele se deparar com uma base de dados não anotada, conseguir identificar, pelo fato de ter aprendido naquela base de dados alimentada pelos seres humanos, o que é um rosto e o que era um nariz. Bom, então é um exemplo muito claro aqui, e aí acho que também já começa a ficar claro qual que é a relação disso com a produção de dados, que é toda, né? Quer dizer, o IA ela é permitida, ela existe exatamente em vista dessa sociedade de Big Data que a gente vive. Ela é uma das técnicas de processamento de dados e uma que está cada vez mais potente e em cada vez maior uso, certo? E, bom, quando a gente para pensar em IA, vem alguns exemplos mais catastróficos ou mais flash, né, em mente. Então, a gente pensa em carro autônomo, pensa em robôs industriais roubando o emprego das pessoas, ou no Terminator, mas hoje a IA ela já está sendo utilizada, né? O machine learning tem sido utilizado para coisas muito mais mundanas, como, por exemplo, a concessão de crédito em bancos, ou concessão de empréstimos, ou para selecionar, dentre um pool de currículos, quem que vão ser as pessoas que vão ser entrevistadas para determinada vaga de emprego. Então, você tem o tempo todo decisões sendo tomadas de forma automatizada por esses algoritmos de aprendizado de máquina. Que se encaixam, né, meio que nessa definição que eu tinha falado agora. E é exatamente a decisão automatizada, o que eu acabei de mencionar, que é objeto das leis de proteção de dados pessoais. Então, a gente tem no artigo, acho que 22 da GDPR e 20 da LGPD, previsto especificamente a existência das decisões automatizadas. Agora, isso foi feito pensando em inteligência artificial? Acho que sim, em parte, mas tem
enfim, tem alguns percalços, né? Algumas coisas que a gente precisa falar. Bom, primeira coisa, por que tem lá a questão da decisão automatizada? Existem alguns direitos que são previstos, né, para o titular dos dados, caso ele seja sujeito a uma decisão automatizada. Então, um deles, que é muito importante, que eu vou falar um pouco agora, é o da informação. Então, o titular de dados tem direito a obter informação e, enfim, já falo um pouco mais dos adjetivos dessa informação, sobre a forma e os critérios como a decisão automatizada está sendo tomada. Mas, enfim, dando um passo atrás ainda, a decisão automatizada, ela, nas duas leis, tanto na GDPR quanto na LGPD, elas têm uma previsão de que, para que aqueles direitos sejam aplicados, como o do acesso à informação, você precisa que a decisão tenha sido tomada de forma completamente autônoma e que ela tenha tido efeitos relevantes, efeitos legais relevantes sobre o titular dos dados, né? Simplificando um pouco aqui a discussão. Bom, aqui a gente já começa a ter alguns problemas. Então, porque a verdade hoje, a inteligência artificial, e isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente em qualquer discussão de inteligência artificial, e principalmente em responsabilidade civil, que é uma coisa que eu estudei bastante, ela não atua sozinha, e ela não é um ente sozinho jogado na sociedade sem qualquer tipo de interação com o homem, né? A gente vai ter o tempo todo uma interação homem-máquina. Então, se a gente está falando de uma forma boa de ilustrar essa questão da interação homem-máquina por exemplo, na questão dos carros autônomos, como que existe uma gradação, enfim, que foi criada por agências de trânsito nos Estados Unidos, de 0 a 5 sobre o nível de autonomia dos veículos autônomos. Então, 0 seria o veículo que pisca quando você está dando ré e vai bater num poste, e 5 seria o veículo que vai de qualquer ponto a qualquer ponto, em qualquer condição climática, em qualquer lugar. A própria existência dessa gradação já mostra, e é uma coisa, na verdade, um pouco óbvia, né? O como que você tem máquinas sendo complementadas por seres humanos e seres humanos sendo complementados pela máquina o tempo todo, né? Até uma coisa meio sci-fi, assim, a gente falar, mas tem muito acadêmico que usa o termo ciborgue mesmo, inclusive para se referir a nós hoje. Como se o nosso celular fosse e uma extensão de nós, da nossa personalidade, né? A gente sente que perdeu um braço se o celular está sem bateria ou ficou em casa, né? E a AI é a mesma coisa. Então, voltando um pouco aqui para a produção de dados, o que acontece? Você vai ter hoje muitas decisões pretensamente automatizadas que não são tomadas 100% por uma máquina. Você vai ter, e na verdade isso é o mais comum, máquinas informando decisões humanas. Então, vamos supor, o mesmo exemplo de concessão de crédito. O que você vai ter numa instituição financeira um algoritmo que vai se basear em diversos dados pessoais daquelas pessoas, enfim, e podemos até já considerar que esses dados pessoais estão sendo coletados de forma legítima. Isso vai resultar em determinados atributos sobre aquelas pessoas, um profilamento, e aí, com base naquilo que está acontecendo, o ser humano vai tomar uma decisão. A gente não está falando, então, de uma decisão automatizada, né? Então, de que forma que a gente consegue compatibilizar a lei para que essa interação homem-máquina fique mais clara, né? Então, eu acho que isso, enfim, é um dos desafios que a gente tem que ter em mente quando está pensando em IA com produção de dados, né? Um pouco os limites da atuação do algoritmo e os limites da atuação humana também, principalmente nessa questão da decisão automatizada. Isso se associa, então, ao que eu tinha falado antes, que por exemplo, no caso da decisão automatizada, você vai ter, sei lá, direito à revisão por um ser humano e direito à informação relevante sobre a forma como aquilo está sendo feito. Então, por exemplo, eu anotei os termos específicos aqui. No termo da LGPD, fala que você precisa de informações claras e adequadas quanto aos critérios utilizados para decisão automatizada, e na GDPR, no artigo 14, fala de meaningful information about the logic involved, né, na decisão. Só que isso, de novo, bate de frente com uma limitação técnica dos algoritmos de machine learning, que é a existência da black box, que é um conceito, né, bastante falado. Acho que talvez a maior parte já tenha pelo menos ouvido falar disso, que
exatamente a opacidade e a nossa incapacidade de explicar o que está acontecendo dentro de um algoritmo desse e como que ele chegou àquela decisão. Como eu falei lá no começo, o algoritmo de machine learning ele não está seguindo uma receitinha de bolo predeterminada para chegar naquele resultado. Ele está encontrando de forma autônoma maneiras de chegar naquele resultado ao qual ele foi programado para chegar, mas o resultado em si, enfim, é aleatório. Tanto que, quando a gente, na denominação de uma rede neural artificial, você tem camadas, você tem 3 camadas. Você tem a camada de input, você tem a camada do output, que são os resultados, e essa camada intermediária, onde todas as relações acontecem, que o algoritmo está encontrando para poder relacionar o seu input para dar o output, é chamada tecnicamente de a hidden layer, né? É a camada escondida, a camada que a gente não consegue explicar. Bem, é claro que isso se torna um desafio para a questão da informação, é algo que a gente precisa ter em mente, e natural que existem já interpretações de qual que é a informação, então, que eu tenho que dar para o titular dos dados, que tipo de informação, quanta informação, tendo isso em consideração também. Então, acho que, enfim, sem ficar me adentrando muito aqui agora na interpretação legal, mas a gente poderia... Uma das formas de a gente pensar isso, por exemplo, ok, eu preciso dar para o titular somente a informação necessária para que ele exerça os direitos legais dele. E ainda existe toda uma discussão sobre quanta informação que é possível dar, porque muitas vezes se você dá, e isso tem sido comprovado, se você dá muita informação, a pessoa passa a acreditar menos na transparência do algoritmo do que se você dá só um pouco de informação, né? Então existe um sweet spot ali, até para questões nem tanto legais, mas mais de transparência mesmo, transparência no sentido, enfim, né, de relações públicas. Bom, passando aqui então para esse segundo bloco, acho que só para poder trazer a discussão, a gente fala mais agora na discussão, que é a questão do viés. O viés, então, acho que fica clara a forma como ele pode acontecer, considerando isso que eu já falei agora, ok, se eu tenho um algoritmo de machine learning que funciona por meio por encontrar padrões nos dados que foram alimentados, é claro que, se existirem padrões implícitos, subjetivos nesses dados que eu estou alimentando, eles vão repercutir e ser potencializados naqueles resultados. Então, um exemplo muito claro é que eu acho que é o exemplo, enfim, clássico disso daí, que me deu branco agora no nome, mas de uma empresa que está sendo até agora utilizada nos Estados Unidos e foi denunciada por uma ONG chamada ProPublica, que ela dava nota de risco para determinada pessoa voltar a cometer um crime, né? Ou simplesmente cometer. Mas, enfim. E aí o ponto é que, mesmo controlada todas as outras variáveis, ela chegava à conclusão de que pessoas negras tinham nota maior do que pessoas brancas. E por que isso acontecia? Exatamente porque aquele algoritmo estava sendo treinado com a base de dados de apreensões nos Estados Unidos, e se você tem um viés na hora da execução penal, na hora de que os policiais vão lá e quem que eles estão escolhendo para abordar e para prender, é natural que isso vai se identificar depois também nos resultados, né? Então, enfim, hoje você tem milhares de formas técnicas também para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E só para fechar aqui, falando ainda sobre a questão do viés dos dados do enviesamento, então, existe também uma outra forma de enviesamento que é muito interessante, que também, na verdade, ela é menos falada, que eu achei que seria interessante trazer para cá hoje, que é não só você enviesa os resultados de um algoritmo por meio de padrões enviesados no input, mas também pela quantidade de dados que você está alimentando. Então, existe uma coisa que não tem sido muito estudada, mas que é chamada viés de incerteza, que quanto mais subrepresentado um grupo for na base de dados, mais incerto o algoritmo vai ser em relação às respostas que ele está dando para aquele grupo. Então, se você tem um algoritmo que, para ele tomar decisões automatizadas, ele precisa de... Um minuto, acabou. Ele precisa de certeza, então, por exemplo, para dar crédito para as pessoas, ou de financiamento. Você
você precisa ter certeza de mais de 90% de que aquela pessoa vai pagar de volta. Na hora que você está montando a sua base de dados, vamos supor que você tem 90% dos seus dados são de pessoas brancas, 5% são de pessoas negras. Quanto menos pessoas você estiver dando na sua base de dados, menos certeza o seu algoritmo vai ter em relação àquele pagamento. Então, se um grupo ele é subrepresentado na base de dados, ele vai criar uma incerteza maior e ele vai ter mais dificuldade dele conseguir atingir aquele threshold a partir do qual ele recebe aquela benesse, no caso, né? Então, isso é um problema claro para minorias. Então, as minorias, por definição, são minorias. E se existem menos dados sobre elas, elas também vão ter mais dificuldade de conseguir coisas que precisam de certa certeza para o funcionamento desses algoritmos, né? Então, isso, enfim, é uma faceta interessante também do enviesamento. Mas acho que era essa a introdução que eu queria fazer aqui. Qualquer coisa, estou à disposição para as perguntas. Obrigado.